O encontro. Ela o encontrou pensativo, em frente aos vinhos importados. Quis virar, mas era tarde. O carrinho dela parou junto ao pé dele. Ele a encarou, primeiro sem expressão, depois com surpresa, depois com embaraço, e no fim os dois sorriram. Tinham estado casados 6 anos e separados 1. E aquela era a primeira vez que se encontravam depois da separação. Sorriram e ele falou antes dela. Quase falaram ao mesmo tempo. Você tá morando por aqui? Na casa do papai. Na casa do papai. Ele sacudiu a cabeça, fingiu que arrumava alguma coisa dentro do seu carrinho, enlatados, bolachas, muitas garrafas. Tudo para ela não ver que ele estava muito emocionado. Soubera da morte do ex-sogro, mas não se animara a ir ao enterro. Fora logo depois da separação. Ele não tivera coragem de ir dar condolências formais à mulher que 1 semana antes ele chamara de vaca. Não era mesmo que ele tinha dito? Tu és uma vaca sem coração. Ela não tinha nada de vaca, era uma mulher esbelta e continuava bonita, mas na hora não lhe ocorrera outro insulto. Fora a última palavra que lhe dissera. E ela o chamara de farsante. Achou melhor não perguntar pela mãe dela. E você? Eu tenho um apartamento aqui perto. Fizera bem em não ir ao enterro do velho. Melhor que o primeiro reencontro fosse assim, informal, num supermercado à noite. O que é que ela estaria fazendo ali àquela hora? Você sempre faz compras de madrugada? Meu Deus, será que ela vai tomar a pergunta com ironia? Esse tinha sido um dos problemas do casamento, ele nunca sabia como ela ia interpretar o que ele dizia. Por isso ele a chamara de vaca no fim. Vaca não deixava dúvidas de que ele a desprezava. Não. É que eu estou com uns amigos lá em casa, resolvemos fazer alguma coisa para comer e não tinha nada em casa. Curioso, eu também tenho gente lá em casa e vim comprar bebidas, patê, essas coisas. Gozado. Ela dissera uns amigos. Seria alguém do seu tempo, a velha turma? Ele nunca mais vira os antigos amigos do casal. Ela sempre fora mais social do que ele. Quem sabe era um amigo. Ela era mulher bonita, esbelta, claro que podia ter namorados, a vaca. Ele odiava festas, odiava ter gente em casa. Programa pra ele era ir pra casa do papai jogar buraco. Agora tem amigos em casa. Ou será uma amiga? Afinal, ele ainda era moço. Deixara a amiga no apartamento e viera fazer compras. E comprava vinhos importados. O farsante. Ela não sente minha falta. Tem a casa cheia de amigos. E na certa viu que eu fiquei engasgado ao vê-la. Pensa que eu sinto falta dela. Mas não vai ter essa satisfação, não, senhora. Meu estoque de bebidas não dura muito. Tem sempre gente lá em casa. Lá em casa também. É uma festa atrás da outra. Você sempre gostou de festas. E você não. A gente muda, né? Muda de hábitos. Tô vendo. Você não me reconheceria se viesse viver comigo outra vez. Que Deus me livre. Os dois riram. Era um encontro informal. Durante 6 anos tinham se amado muito. Não podiam viver um sem o outro. Os amigos diziam, esses dois, se um morreu, o outro se suicida. Os amigos não sabiam que havia sempre uma ameaça de mal-entendido entre eles. Eles se amavam, mas não se entendiam. Era como se o amor fosse mais forte, porque substituía o entendimento, tinha função acumulada. Ela interpretava o que ele dizia, ele não queria dizer nada. Passaram juntos pela caixa, ele não se ofereceu para pagar, afinal era com a pensão que ele lhe pagava que ela dava festas para uns amigos. Ele pensou em perguntar pela mãe dela, ela pensou em perguntar se ele estava bem, se aquele problema do ácido úrico não voltara. Começaram os dois a falar ao mesmo tempo, riram, depois se despediram sem dizer mais nada. Quando ela chegou em casa, ainda ouviu a mãe resmungar da cama que ela precisava acabar com aquela história de fazer as compras de madrugada, que ela precisava ter amigos, fazer alguma coisa em vez de ficar lamentando o marido perdido. Ela não disse nada. Guardou as compras antes de ir dormir. Quando ele chegou ao apartamento, abriu uma lata de patê, um pacote de bolachas, abriu o vinho português, ficou bebendo e comendo sozinho, até ter sono, e aí foi dormir. Aquele farsante, pensou ela antes de dormir. Aquela vaca, pensou ele antes de dormir. Infidelidade. Eu jamais fui infiel à minha mulher, doutor. Sim. Aliás, eu nunca tive outra mulher, eu casei virgem. Certo. Mas desde o começo, sempre que eu estava com ela, pensava em outra. Era a única maneira que eu conseguia, entende? Funcionar. Funcionar? Fazer amor, sexo, o senhor sabe. Sei. No princípio, pensava na Gina Lollobrigida. O senhor se lembra da Gina Lollobrigida?
Por um período pensei na Sophia Loren. Fechava os olhos e imaginava aqueles seios, aquela boca. E a Silvana Mangano, também tive a minha fase de Silvana Mangano, grandes coxas, hein? Grandes. Às vezes, para variar, eu pensava na Brigitte Bardot, aos sábados, por exemplo. Mas pro dia a dia, ou noite a noite, eu preferia as italianas. Não há nada de anormal nisso. Muitos homens... Claro, doutor, e as mulheres também. Como é que eu sei que ela não estava pensando no Ralph Valoni o tempo todo? Pelo menos eram da mesma raça. Continue. Tive a minha fase americana, a Mitzi Gaynor. Mitzi Gaynor? Pro senhor ver. A Jane Fonda, quando eu era mais moça, algumas coelhinhas da Playboy. E tive a minha fase nacionalista, Sônia Braga, Vera Fischer. E então começou. O quê? Nada mais adiantava. Eu começava a pensar em todas as mulheres possíveis. Fechava os olhos e me concentrava. Nada. Eu não conseguia. Não conseguia. Funcionar. Funcionar. Isso que nós já estávamos na fase da Upseula. Upseula? Uma por semana e olhe lá. Mas nada adiantava. Até que um dia eu pensei no aspirador de pó e fiquei excitado. Por alguma razão, aquela imagem me excitava. Outro dia pensei num Studebaker 48. Deu resultado. Tive então a minha fase de objetos. Tentava pensar nas coisas mais estranhas. Um daqueles ovos de madeira para ser meia. Me servi 2 vezes seguidas. Pincel atômico roxo, a Estátua da Liberdade, a Ponte Rio-Niterói. Tudo isso funcionou. Quando minha mulher se aproximava de mim na cama, eu começava desesperadamente a folhear um catálogo imaginário de coisas para pensar. O capacete do Kaiser, não. Não. Uma Singer semiautomática, também não. Um acordeão quente, resfolegante. Mas depois de um certo tempo, passou a fase das coisas. Tentei pensar em animais, figuras históricas. Nada adiantava. Então, de repente, surgiu uma figura na minha imaginação. Uma mulher madura, o cabelo começando a ficar grisalho, olhos castanhos. Era eu pensar nessa mulher e me excitava. Até mais de uma vez por semana, até às segundas-feiras, doutor. E essa fase também passou? Não, essa fase continua. Então qual é o problema? O senhor não vê, doutor? Essa mulher que eu descrevi é ela. Quem? A minha mulher, a minha própria mulher. Me ajuda, doutor. Check-up. Esse ano pretendo cumprir rigorosamente a resolução que tomei no fim do ano passado. Não mais tomar resoluções de ano novo. Elas são promessas que fazemos à nossa consciência em que nem a consciência acredita mais. A minha já estava reagindo com bocejos a cada juramento que eu fazia para o ano novo. Vou começar uma dieta. Séria dessa vez. Sei. Vou ser tolerante, justo, sóbrio, equilibrado e arrumar meus livros. Tudo bem. Fazer exercícios diários, usar fio dental, reler os clássicos. Não tudo ao mesmo tempo, claro. Certo. Mesmo com ar de enfado, a minha consciência não deixa de se submeter ao exame anual que faço nela, sempre nos últimos dias de dezembro. Uma espécie de check-up moral. Seu estado geral é bom. Não teve grandes provações no ano passado. Fiz algumas coisas que não devia, não fiz outras que devia, nada grave. Vamos poder continuar nos encarando, principalmente agora que eliminamos esse ridículo ritual das resoluções de fim de ano da nossa relação. O homem maduro é o que desiste da virtude impossível para não perder a possível. Você acabou de ouvir um audiolivro da editora Plug Me.